sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Saudações todos e a todas, sou o Laudelino Augusto, cristão leigo, sou assessor atualmente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB. Fui convidado aqui pela Diocese de Castanhal e de Bragança para esse estudo, essa semana, né, de estudo, de aprofundamento do documento 105. Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Tá bom? Vamos começar? O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. 168, capítulo 3, agir. Não é? A ação transformadora na igreja e no mundo. A ação transformadora sendo igreja no mundo, né? No corpo eclesial, que precisa de transformação também. Igreja sempre reformanda, né? Sempre, né? O servo de Deus, Helder Câmara, dizia, né? Que nós precisamos mudar e mudar muito a cada dia, para que sejamos sempre os mesmos. É bonita a frase, né? Mudar e mudar muito, se converter a cada dia para continuar a ser sempre os mesmos, mas no sentido de fidelidade, né? Ser fiel. Para a gente ser fiel a cada dia tem que ir mudando, tem que ir, né? Convertendo. Então tá. A mensagem bíblica aí é: e a massa fica toda fermentada, né? Está dizendo assim, quando a gente leva o fermento do evangelho, né, o agir, o fermento do reino, a massa fica toda fermentada. Já não se vê o fermento, mas a gente vê que a massa cresceu, né? Aí vai dizer, e começa o 168, lembrando que antes de deixar este mundo, Jesus Cristo enviou seus discípulos em missão, dizendo: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. E aí vai. E é este ide que nós estamos vivendo hoje. A igreja é eminentemente missionária. Para que a gente vá, ele já nos chamou, vinde. Né? Vinde, ide. Chama e envia. O 169, olha o 169. O fermento, quando misturado à massa, desaparece. No entanto, aquela massa já não é mais a mesma. A ação dos cristãos leigos e leigas na caminhada da igreja é história vivida, sofrida e frutuosa. Nunca faltaram grandes e exemplares figuras de cristãos leigos e leigas, muitos dos quais reconhecidos e proclamados santos e santas. Santa Teresinha dizia: posso ser santa, porque eu não conto com nada que é meu. Não é eu que vou me santificar. É uma obra de Deus, é Ele que me chama à santidade. A gente deve se abrir e deixar. E ser santo também não é nada especial, é natural. É ser com intensidade aquilo que você é. Precisa de coisas extraordinárias. A pequena Teresa dizia isso também, né? Eu não consigo fazer coisas como Santa Teresa d'Ávila, como João da Cruz, né? Era um grande santo. Mas as pequenas coisas. E aí tem muitos santos e santas, né? Leigos e leigas, e padres, e religiosos, religiosas. A santidade, né? É o chamado universal para nós todos. O 170 já comentamos no primeiro dia, lembra? 170, só lembrar. Então, quando fala que a eclesiologia é eminentemente missionária. A igreja é eminentemente missionária, né? Aí na sexta linha, igreja em chave de missão significa estar a serviço do reino, em diálogo com o mundo, enculturada na realidade histórica, inserida na sociedade, encarnada na vida do povo. Cada item desse nos ajuda a ir avaliando a nossa comunidade, a nossa paróquia, a nossa diocese, para ver se cada item desse nós estamos atendendo, nós estamos presentes, de fato atuantes. O 173. A missão é o máximo desafio, é a primeira de todas as causas, é paradigma de toda a vida da igreja.
Aí vem uma frase de Francisco: não podemos ficar tranquilos no templo, nem dizer, foi sempre assim. Ele questiona a mesmice, né? Mesmice, foi sempre assim. Olha, tem gente que se agarra de tal maneira. Aí a gente tem que lembrar Santo Agostinho de novo, né? Santo Agostinho dizia, aquilo que é essencial tem que ter unidade. Mas o que é secundário? Liberdade. Agora, em tudo, caridade. Né? Então, a gente observar isso que a gente caminha. O 174. No seu ardor missionário, o Papa Francisco afirma que a missão não é apenas uma parte de nossa vida, não. Não é um apêndice ou um momento, não. É algo que não podemos arrancar de nós mesmos. Portanto, cada cristão pode dizer, eu sou uma missão nesta terra e para isto estou neste mundo. Vamos ver o 176. 176. 176. O mundo globalizado, que nós já vimos, né, que está aí hoje, né, hegemônico no capitalismo, neoliberalismo, o mundo globalizado e consumista em que vivemos se sustenta na lógica do lucro, que cria o mecanismo de acumulação e onipotência do mercado. Isso gera exclusão, insatisfação, depredação da natureza. Todavia, quem crê na globalização da solidariedade, é a proposta do Papa, né? Fará de tudo para diminuir as desigualdades sociais geradoras de violência, de alcoolismo, de drogas, de desestruturação da família. Precisamos de mudança nos bairros, nas periferias, no campo e na cidade. É isso mesmo? Precisamos? Com urgência, né? Agora vem. Como discípulos missionários, com olhos fixos no Evangelho do Reino, evangelizaremos com coragem, ousadia, esperança e alegria. Coragem, eu venci o mundo, disse Jesus. A igreja missionária é semeadora de esperança, visto que o mundo pode ser diferente. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. O mundo pode ser diferente ou não? Pode. Pode ser um pouco mais parecido com a proposta do reino de Deus? Pode. E é esta sociedade nova, justa, solidária, fraterna, sinal do reino, não é? Amostragem, assim, um aperitivo do reino. Nós precisamos apresentar, né? A igreja deve ser esse aperitivo do reino, sinal, sacramento do reino. As comunidades nossas, né? O amor imperar nas comunidades para que sejam sinais do reino. Claro que ainda é muito pálido, né? O reino vai ser plenitude. São Paulo diz que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, né? A maravilha que está preparada para aqueles que amam a Deus. E vai superar o que a gente pensar de melhor, vai ser melhor ainda. Mas precisamos já nesse mundo, como discípulos missionários, com os olhos fixos no Evangelho do Reino, evangelizar. Com coragem, né? Semeadora de esperança. Nós semeamos a esperança? Aí mais uma frase de Santo Agostinho, né, que eu aprendi há pouco tempo, que ele falou que a esperança tem duas filhas lindas. A esperança cristã, virtude teologal, né? Tem duas filhas lindas. A indignação e a coragem. A indignação é para não aceitar as coisas erradas do jeito que estão. E a coragem, a disposição para transformar. Porque a esperança não é ficar quieto, acomodado, cruza o braço e espera. Olha, a própria palavra, esperar. Estou esperando. Isso não é cristão. A esperança cristã, se eu espero, eu me lanço na luta, porque eu espero tanto que eu antecipo. Então é a indignação e a coragem. Quem não se sente indignado com a situação do mundo hoje, está alienado, está omisso, está indiferente, está conivente. 177. Fortalecido pelo profetismo do Papa Francisco, o cristão discípulo missionário enfrentará, como profeta,
as realidades que contradizem o reino de Deus e insistirá em dizer, olha aí, até no final aí tem um tanto de citações, não tem? Olha no rodapé, tudo o Evangelho Gaudium, 53, 54, 55, 56, é quando o Papa faz toda uma reflexão e conclui dizendo, não a uma economia de exclusão, não à cultura do descartável, não à globalização da indiferença, etc. E no final ele fala também, não deixemos que nos roubem a esperança, não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização, etc. Depois a gente lê com calma, né? E o ideal é pegar lá na Evangelho Gaudium para ver o texto completo. Isso é missão. Missão também é dizer não. 179, podemos ir? Igreja pobre para os pobres com os pobres. Vamos ler junto o 179, é importante. Aliás, desculpa, viu gente, eu tenho mania de falar isso é importante. Tudo é importante. Tudo é importante. Jesus se fez pobre para a todos salvar. Qual a maneira de salvar a todos? Fazendo a evangélica opção pelos pobres, porque aí incluiu todos. Então Jesus se fez pobre para todos salvar. No segmento do mestre, o Papa Francisco quer uma igreja pobre, a serviço dos pobres, presente nas periferias geográficas e existenciais. Aí ele vai dizer, ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissociável entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. Aí vem essa conclusão aí que a gente precisa meditar. Desejo afirmar com dor que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. Então, aí vai lembrar aí que o documento, o 180, o documento de Aparecida descreve os rostos sofredores que doem em nós, né? Novos rostos. Tem eles aí. 181. Graças ao seu entusiasmo e ousadia missionária, o cristão leigo colocará em prática o pedido do Papa Francisco. Vamos ler junto o pedido dele? Nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade. Tá bom. Isso aí foi no encontro com os movimentos sociais, né? No primeiro. Depois na Bolívia ele falou mais um tanto, e agora no terceiro ele acrescentou mais 2. Eu não estou me lembrando agora, alguém se lembra? Mais 2? É com relação ao meio ambiente, né? A casa comum. Isso, a frase dos 3 T. Isso aí já foi no primeiro encontro, foi bem lembrado aí. Os 3 T, né? Teto, trabalho e terra, né? Para todos. Mas agora ele acrescentou mais 2. É a questão do meio ambiente e dos refugiados. Dos que estão sendo expulsos das suas terras, né, que estão fugindo das guerras. Situação tremenda, né? Ele colocou também. Mas me chamou a atenção foi o início da frase, hein? Graças ao seu entusiasmo e ousadia missionária, os cristãos leigos estão realmente entusiasmados e com ousadia missionária? Entusiasmo é cheio de Deus, né? Enteos, cheio de Deus. Espera aí, só um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no 181. É importante ver esse final do 181, porque é para a gente lembrar de quem que a gente olha, quais os rostos que a gente tem na nossa paróquia, nas nossas comunidades aqui. O Papa que continua dizendo, quando olhamos o rosto dos que sofrem, o rosto do camponês ameaçado, do trabalhador excluído, do indígena oprimido, da família sem teto, do imigrante perseguido, do jovem desempregado, da criança explorada, da mãe que perdeu seu filho num tiroteio, porque o bairro foi tomado pelo narcotráfico, do pai que perdeu a sua filha porque foi sujeita à escravidão. Quando recordamos esses rostos e nomes,
estremece em nossas entranhas diante de tanto sofrimento e comovemo-nos. Isto tudo nos comove, faz chorar e nos impele à missão. Esses rostos aí, tem por aqui também? Então, o olhar do bom pastor, que todos nós, leigos, leigas, religiosos, presbíteros, diáconos, bispos, pedir a Deus, para ter esse olhar compadecido, que chama, que também ajuda a resolver a questão, como diz São Tiago, Se você que tem algum bem, aliás, São João, 1 de São João 3, 17, 18, se você que possui algum bem neste mundo, vê o irmão na necessidade e não reparte com ele, como pode estar em você o amor de Deus? Filhinhos, amemo-nos, não de palavra, de boca, mas em atos e em verdade. Comover com sofrimento, mas também, impele a missão, diz o Papa. Nos comove, faz chorar, mas nos impele a missão. Olha, só uma igreja que tenha unidade vai conseguir resolver isso aqui, fazer isso aqui. Se a gente ficar dividido entre nós vamos ser fracos e olha a importância da gente se constituir no corpo. Não é? A gente acabou dando muito exemplo de padre e leigo, leigo e padre, até como se tivesse uma... Mas não, tem o religioso, a religiosa, os diáconos, o bispo, juntos, como corpo, coeso, na sua inteireza, diz o apóstolo Paulo, a gente junto vai ter coragem de fazer tudo isso. Nós vamos ter coragem de fazer tudo isso. Por isso a igreja do serviço, da escuta e do diálogo. Vamos dialogar, vamos escutar, Audire, Vamos ser a igreja do poder obediencial. Como Deus, O Cristo aprendeu a obediência pelo sofrimento. E a gente não quer aprender a obediência nem sem sofrimento, Não quer. Saber ouvir e ouvir os pobres, Que ninguém vai dizer que na nossa comunidade está faltando cuidado espiritual para os pobres, para as periferias. E para a periferia existencial. Às vezes é o centro da cidade também. Gente que tem muito dinheiro no bolso, uma conta bancária altíssima, mas que está vazia totalmente. E está precisando de ser acolhido, acolhida, ser questionado, com carinho, como Jesus fazia, Essa questão da igreja pobre para os pobres, eu queria chamar a atenção, porque muitos não gostam dessa expressão, porque acham que está excluindo o rico, não é? Não tem? Eu conheço pessoas na nossa região que não gostam que fale igreja dos pobres, porque afinal de contas, e os ricos? Está excluindo? Não está. A evangélica, opção preferencial pelos pobres, não exclui ninguém. Pelo contrário, inclui todos. Aí vamos ver 3 exemplos do próprio Jesus. O jovem. Não fala lá que um jovem rico chegou para Jesus? Bom mestre, o que devo fazer para ter a vida? Olha, o evangelista teve o cuidado de dizer que Jesus, o que Jesus fez? Fitou nos olhos e amou, olhou com amor, amou aquele jovem. Acolheu com um gesto, com totalidade do jovem. E ele falou, mas isso eu tenho feito tudo, cumprir os mandamentos. Ah, então você quer a perfeição, Muito bem. Então está faltando uma coisa. Dá o que você tem para os pobres, reparte, vende e reparte com os pobres. O que diz o texto? Ele saiu triste, porque era muito rico. Mas Jesus excluiu ele? Não, acolheu. Mas vamos dar um exemplo positivo aí também, Zaqueu. E Zaqueu sabe por que era rico, Hoje nós temos muita gente que imita o Zaqueu, Cobra mais, desvia aqui, desvia ali. Zaqueu. Mas alguma coisa incomodava aquele homem. Incomodava. Eu rezo muito pedindo que o espírito de Zaqueu entre nesse pessoal aí, para poder se arrepender,
Porque eles são incomodados. Certamente tem alguma coisa que incomoda. Não sei como é que consegue dormir, né? Mas tá, Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Não precisou nem falar nada. Jesus já viu, falou: desce daí, Zaqueu. Desce da sua prepotência, desce do seu modo de viver, de explorar, desce. Olha aí a posição de descer, né? Encarnar-se, né? Desce, foi almoçar na casa dele. E foi criticado, inclusive, de ir, né? Mas tá. Mestre, eu vou devolver 4 vezes mais, né? E vou distribuir para os pobres. Houve a conversão, houve a mudança, foi incluído, ele não foi excluído. Não é? É. E outro que a gente pode dar o exemplo, o senador poderoso também lá do Senado, o Sinédrio. Nicodemos, membro do Sinédrio. Com medo do que iam dizer dele, foi à noite conversar com Jesus. Jesus falou o que para ele? Vai embora, não quero saber de você, você é político, você é lá do Sinédrio. Não, acolheu o homem e conversou. E chegou a dizer para ele: olha, se não nascer de novo, não tem jeito de entrar no reino dos céus. Mestre, mas como que, sendo eu já velho, vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Nicodemos, você é mestre em Israel? Está achando que eu estou dizendo para você entrar no útero da sua mãe para nascer de novo? Ô Nicodemos, nascer do alto, da água e do Espírito. Conversão, mudança, transformação. Não é? E Nicodemos ficou como seguidor de Jesus. Diz lá que quando Jesus morreu, ele foi junto com José de Arimateia que conseguiram então sepultar o corpo de Jesus, né? Jesus nasceu, aliás, é Evangelho Gáudio? Que começa, Francisco fala do nascimento de Jesus, nasceu pobre, né? Colocado numa manjedoura. O endereço que os anjos falaram para os pastores, né? Anuncie para vocês, não tenham medo, eu anuncio uma grande notícia, nasceu o Salvador na casa de Davi. Aí deu o endereço, não deu? Encontrareis o menino envolto em panos, declinado no coxo. Lugar de comer, de animal comer, manjedoura, né? Uma manjedoura. Está ali o menino, simples, pobre, né? No sentido que ele nasceu para todos, para todos. Depois os reis, os magos vieram, universalizou a salvação, né? A revelação para os pagãos, etc. Lá nos primeiros cristãos, no Atos Apóstolos, já Pedro, eu estava achando que era só para os judeus, aí tem aquela questão na casa de Cornélio, para dizer que a salvação é para todos. Sempre universal, né? Sempre abrindo-se, ampliando-se. Então, evangélica, opção preferencial pelos pobres. É bíblico, é evangélico. O Evangelho de Lucas, Jesus está sempre andando, né? É um itinerante, é um peregrino, está numa margem do lago, no outro dia está no lago, outro dia está em Cafarnaum. Pode ver quando está o Evangelho de Marcos, aí cada dia está no lugar. E junto com quem? Pobres, estropiados, doentes, né? Endemoninhados, mulheres, crianças. Não é isso? Uma presença, mas acolhe também os ricos, né? Mas ele avisa também, tem aqueles ais, né? Ai de vós, ricos. Aqueles que põem sua confiança só no dinheiro, no poder, né, econômico. Ai de vós, quão dificilmente um rico entra no reino dos céus. Aí volta aquela citação de São João. Se alguém possui algum bem deste mundo, vê o irmão na necessidade e não reparte com ele, como pode estar nele o amor de Deus? E se não está com o amor de Deus, como é que ele é comunidade? Está vendo? Então, são exigências da fé autêntica. E já viram a vida dos santos? A vida dos santos tem alguns pontos em comum. E um dos pontos comuns é a questão do pobre. Pode ver, todos eles são até ricos, né? Reis, rainhas, põe tudo a favor dos pobres. Santa Isabel de Portugal é a padroeira da comunidade que eu moro lá na periferia de Itajubá. Que linda a história dela, né?
E tinha dificuldade, porque o rei não deixava ela partilhar, não. Aí conta como uma história, verdadeira ou não, mas o povo acredita muito e é bonito isso. Ia levando o pão para os pobres e doentes, e o marido pega ela lá. O que você está levando? Flores. Quando ela abriu o manto dela, caíram flores. É um dos milagres que falava, conta, é história, não sei, mas o povo aprende, nós aprendemos, né? Nós aprendemos. E depois se doou para os pobres. Pode olhar. Concluindo essa parte, 183. 183. A igreja da escuta, do serviço, do diálogo. Cultura do encontro, né? 183. Na cultura do encontro, Francisco está pedindo para a gente fazer a cultura do encontro, não é? Todos contribuem e recebem. Mão dupla, né? Contribui e recebe. É o diálogo. Escuta. É a cultura do encontro. Trata-se de uma postura aberta e disponível para a qual é necessária uma humildade social, que considere, por exemplo, a importância das culturas e religiões e o respeito aos direitos autênticos de cada um. Fora desse diálogo construtivo, todos perdem. Gente, e entre nós, hein? Aqui está falando diálogo até para fora, não é isso? Mas também entre nós. Fora do diálogo, da unidade entre nós, todos perdem. O diálogo a partir de Cristo Jesus se estende a todos os níveis. Com a cultura popular, com a política, com o mundo das artes, com as tradições religiosas, entre as gerações, etc. Está vendo? Afinal, o ser humano é intersubjetividade. Constrói-se e realiza-se como pessoa nas relações com os outros. Não é uma consciência isolada. Trata-se de um desafio para toda a igreja. Passar de atitudes fechadas à formação de uma nova cultura, que constrói cidadania no diálogo e que não tem medo. Acho que eu pulei aqui uma palavra. Trata-se de um desafio para toda a igreja. Passar de atitudes fechadas à formação de uma nova cultura. Sair do fechamento, uma nova cultura. Que cultura é essa? Constrói cidadania no diálogo, que não tem medo de acolher o que o outro, o diferente, tem a oferecer. Acolher o diferente, né? Este é espaço aberto para os cristãos leigos e leigas nessa sociedade dilacerada pelo desrespeito ao diferente, pela intolerância e pelo medo do outro. Para todos na igreja, mas aqui está falando que é um espaço aberto para os leigos e leigas, porque nós aqui estamos na linha de frente. Né? Nós aqui encontramos mais com esse diferente lá na onde a gente trabalha, lá na praça que a gente frequenta, lá no barzinho que a gente vai, lá na escola que a gente estuda. Mas claro que eles também chegam até os pastores também vão até eles, né? Precisa ir até eles. Mas aqui está especificando mais o leigo e a leiga por causa da presença nas realidades do mundo, nas malhas do mundo. O sol e a luz